Fala, elfinhos! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer a análise do episódio 6, o último, né? A finaleira de Garota de Fora, o recomeço. Pois é, gente, foi uma jornada e uma playlist inteira aqui no canal só pra falar de Garota de Fora. E tivemos momentos bons, tivemos momentos ruins e tivemos o episódio 6. Pois é, né, gente? Eu achei irônico que esse foi um dos episódios que eu tive menos anotações, né? Porque eu vou assistindo, vou pausando e fazendo algumas anotações pra lembrar depois. E eu tive poucas, né? Então, talvez porque o episódio é mais curto que os outros, né? Vou falar disso mais pra frente. Mas não foi um episódio que eu senti tanta profundidade pra vir aqui trazer. Mas vamos falar depois, né? Depois de eu fazer essa análise do episódio 6, de modo geral, o que eu achei da série, né? E do que vem por aí, pelo menos que a série deixou entender aí pra gente o que vem, né? Se vai ter uma sequência, vai ter uma temporada 2 de Garota de Fora T7. Bom, a gente vai falar tudo isso nesse vídeo, então fica comigo. Gente, vamos lá. O título desse episódio já entrega bastante, né? Se chama Eleição, do 6º episódio. Ele, em comparação aos demais, acho que foi o que tentou trazer mais referências, né, que a gente tá acostumado da primeira, segunda temporada que a gente conhece, né, quem já assistiu Garota de Fora, mas ele tem muitos elementos que fazem referências à outra Nanoa, né, da Kitty, e pelo menos foi isso que eu senti inicialmente, depois que eu terminei de assistir a primeira vez, eu revi pra ver algumas partes também, pra ver se eu não tava também, né, tendo uma primeira visão muito básica, muito superficial desse episódio. Mas se vocês concordarem comigo até o final desse vídeo, eu tenho uma opinião bem objetiva, né, sobre o que eu entendi desse episódio. Então, a gente tem ali uma eleição para presidente da escola, né, não explica muito bem, porque eu não sei, né, como que funciona nos colégios da Tailândia, mas para presidente da escola, então a gente não sabe muito bem o que o presidente faz, né, qual o poder do presidente, a gente só tem um foco ali no episódio só de falar da eleição, de modo geral. Isso não tem muito aprofundamento sobre o cargo em si. Então, a gente já é apresentado ao Paradorn, que começa com um discurso presidencial sobre como os adultos são ineficazes, que eles vão trazer grandes mudanças. Bem político, né? Bem político mesmo, esse início. Eu acho isso um absurdo! Eu quero eleição! E também, assim, a gente não tem grandes apresentações dos outros personagens, foca bastante no Paradorn, apesar de que mais pra frente eu vou falar também especificamente desse personagem, mas ele parece uma crítica bem política, bem comum. Até então a gente não tem nenhum estranhamento, é um plano de fundo bem básico de se entender, né, inicialmente. Aí a Nanoa aparece como a número 2, que tá concorrendo contra o Paradorn. Ela já começa com uma proposta meio absurda, né? Ela conquista primeiro o público masculino dela com um beijo, vocês me dão uma ideia e eu te dou um beijo em troca. É aquela candidata que não tem propostas, ela deixa o povo falar pra ela falar depois, né? Então ela vem ali causando um certo incômodo, né? No grupo do Paradorn, porque ela tem um estilo bem diferente, né? Um estilo mais ousado, um estilo mais absurdo pra fazer campanha. Abastou que é vergonha, cabra velha sem vergonha. E uma coisa que eu percebi sobre esse episódio e sobre o protagonista desse episódio, né, o Paradorn, é que ele tem uma questão de moralismo muito forte, né? Aquele tipo de pessoa que acredita veemente no que ela diz, no que ela representa, do que as ideias que ela tem. Porque isso é reforçado várias vezes durante o episódio, de que eles falam que eles são os certos, eles que têm as melhores propostas, eles que estão sempre do lado correto, que a Nano é um absurdo, tem várias falas ali, né, machistas contra a Nano, quem faz parte ali da campanha eleitoral do Paradorn. Então, a gente tem essa mentalidade pregada ali, e vai reforçando ao longo do episódio que é isso que acredito eu, na minha interpretação, que seja a crítica em si. Então começa a Nano conquistando o seu eleitorado masculino.
Aí o Paradorn confronta ela. Inicialmente ele parece ser um protagonista bem interessante, tá? Só que ele tem um ar de mistério em volta dele, né? Até então. E a gente já se pergunta, porque quando o karma vem pra uma pessoa, é que tem caroço nesse angu, né? Você sempre desconfia. Quando tá focando num protagonista, exceto no episódio 5, que os protagonistas eram, na verdade, os mocinhos, e quem tava sofrendo karma ficou meio como coadjuvante ali no episódio, esse aqui não, né? Esse aqui é pro protagonista de fato. Tanto que a gente vai ver mais coisas ao longo do episódio. Tem a Nano novamente estimulando seu público eleitorado masculino, né? Ela debochando ali das ideias, falando do que fazer. Isso já gera mais incômodo ainda para Dorne. Que eu falo assim, gente, que a minha percepção de Garota de Fora é que a vingança, ela é um conjunto de coisas que vão acontecendo. Desde o início até a parte, o ápice, que é o pior que pode acontecer com alguém do karma. Não é só uma questão, né? Vai acontecendo várias coisas. Aqui, essas provocações, eu acredito que seja o início, né? Do karma, da vingança, que acontece com a pessoa. Porque ele sempre vai escalando até acontecer um estopim, né? Não é assim do nada, porque acontece coisas extremas. Mas a série tenta ir dosando, ir levando esses caminhos pra isso, né? Aí a gente tem... Cara, eu vou falar no próximo slide, mas... como eu falei, esse episódio que é especial, ele tentou trazer vários elementos do clássico de Garota de Fora, né? Lá de 2018. Que foi a risada clássica da Nano. Eu acho que aqui foi um bom momento pra ser empregado isso, né? Da risada dela. Eu sei que tem gente que não vai gostar, que vai criticar, que vai comparar, mas eu não achei que ficou ruim aqui não, tá? Eu acho que foi bem empregado. Se eles queriam fazer essa referência agora, porque eu te falei, eu tô começando a sentir falta da risada da Nano. Apareceu no primeiro episódio e apareceu só no 6º episódio. Eles tentaram cortar bastante, né? Pra não tentar fazer em todos os episódios ficar com ar de paródia, né? Falei anteriormente. E aí tem essa cena da Nano. Ela tem múltiplas reações, né? Ela começa triste, chorandinho, aí ela começa a explodir e rir, que é uma referência, novamente, ao episódio que a Nano engravida o garoto, que ela também faz uma cena dessa, que ela tá chorando, desamparada, e depois ela levanta e começa... né? É uma referência a esse episódio, acredito eu também. E uma característica forte da personagem. Não achei ruim, mas eu tenho certeza que tem gente que não vai gostar disso. E aí, gente, eu queria falar, por que essa série tem tanto hiperfoco em deepface? Muito hiperfoco em deepface. A crítica aqui, eu acredito que pelo episódio se referir à eleição, ser uma crítica política, né, não tão forte quanto o 5º, pra mim o 5º é muito mais político do que esse episódio foi, apesar de ser o nome eleição, né, contraditório, mas essa série esse episódio fala bastante de fake news, de mentiras, né, nesses pontos, apesar de não ter tanto aprofundamento, volta o deepfake novamente, deepfake, quase todos os episódios teve. Eu hiperfoco em deepfake. E aí ela acaba virando isso, né, contra eles. Não fica explicado no episódio se foram eles que fizeram ou não a montagem com o rosto da Nano ali no vídeo explícito, que tentaram caluniar a imagem da Nano. Não fica explicado, mas acaba que repercute negativamente pra eles, né? Então, eu não vou tentar explicar e tentar... dizer o que eu acho que a série queria explicar aqui sobre manipulação, sobre jogatina, sobre política, porque eu não sei se teve realmente a intenção de ser profundo a esse ponto, tá? Não senti isso nesse episódio como eu senti no 5º. Eu acho que esse aqui era só realmente... Eu achei ele muito superficial, sabe? Então não acho que ele tem uma crítica tão profunda como eu achei nos outros, sabe? Mas aí seria a minha opinião. Aí a Nano agora tem o eleitorado feminino. Vamos, galera, mulheres, vamos! Ela já conquistou o eleitorado masculino dela e ela vai pro feminino. Porque vocês veem no começo, não sei se vocês separaram, que quando a Nano faz o negócio do beijo lá, tem uma parte que ela é vaiada. E eu acredito que a parte que ela é vaiada sejam as meninas que tenham vaiado ela, tá? Como eu falei, ela conquistou primeiro o público masculino dela e depois ela conquista o feminino por causa daquela calúnia que aconteceu com o vídeo, né, que eles fizeram, e aí as meninas começam a apoiar a Nano, sem patriarcado, a Nano luta por nós e não sei o que lá, na campanha política da Nano. Essa parte aqui eu achei interessante, na hora que eu tava tirando o frame,
Eu reparei nisso, né? Nessa fotografia dessa cena que eles estão conversando. Aí, né, o Paradorn fala, mas porque eu sou o correto. Lembra que eu falei sobre a pessoa que acredita veemente na sua própria moralidade? Porque eu sou o correto, eu tenho as melhores propostas, eu sou o certo, as pessoas estão errando em querer votar em você. E aí a Nanu conversa com ele, fala sobre como o ser humano gosta de errar. E uma coisa interessante, que eles deixaram de plano de fundo esse quadro, que é do Dante e Virgílio no Inferno. Pra quem não conhece Inferno de Dante, tá? Inclusive eu tenho esse livro. É sobre o falsário Gianni e o alquimista Copaccio, que eu escrevi ali, tá? Os dois estão degladiando no inferno, brigando, os dois pecadores no inferno, pecando, enquanto o Dante e o Virgílio olham eles e um demônio observa. Deixou bem explícito o que eles queriam dizer ali, né? Que são dois pecadores, dois errados, estão ali degladiando e brigando no inferno, de que ninguém é santo, sei lá. Acho que essa era a mensagem, né? Com esse plano de fundo ali. Porque, sei lá, acho que foi mais explícito. Essa parte da fotografia focar tanto num quadro, do nada também esse quadro tá ali no colégio. Alguma mensagem queria ser dita, né? Especificamente nesse enquadro que a câmera deixou. Mas eu achei interessante, assim. Não acho que esse episódio tenha alguma coisa tão artística e poética igual eu destaquei em outros vídeos aqui. Mas foi uma tentativa, né? De mostrar os dois degladiando na política, que é um assunto polêmico, moralmente julgável. E aí a gente tem uma cena do Paradorn salvando o cara de um atropelamento que pareceu extremamente fake. Fake news. Não sei, alguém acreditou nisso quando eu tava assistindo? Parece muito fake. Muito fake. Não é, assim, tem coisas que eu falo assim, que não é porque a gente conhece o tom da série, a gente conhece que, a gente sabe que os protagonistas, porque até então não tinha nenhum podre do Paradorn, nada, não tinha nada, a gente não sabia nada negativo dele. Quem falava as asneiras sobre a Nano era o cara lá que fazia parte eu nem lembro o nome, mas o cara que fazia parte da equipe dele, né, do Paradorn, quem tava xingando a Nanu, não sei o que, o Paradorn não tava falando nada. Você vê que ele fica em silêncio em vários momentos, a gente não entende o que é que ele tá pensando. Só as falas dele, ele dizer que, eu tenho propostas boas, eu sou melhor, eu não sei o que, é uma falsa moralidade, mas até então a gente não tinha algo negativo sobre ele até então, né? E aí ele faz essa baita fake news aí de manipular pra salvar o vendedor e melhorar a imagem dele. Aí, novamente, eu falei, não vou tentar fazer uma crítica assim, uma análise profunda do contexto disso, porque eu acho que esse episódio ele é bem superficial, novamente falando isso, de que as pessoas se importam com o que elas veem, se importam com o que faz sentido, né, não necessariamente do que seja verdade. Acredito que seja isso, mas eu acho que o Quinto trabalhou isso bem melhor, né, essa mensagem do que esse aqui. E aí ele vê o vídeo deles trocando as urnas, né, da votação. Eu vou dizer que aqui o episódio começou a ficar um pouco estranho, um pouco confuso a partir daqui. Ele surta, bate no cara lá que mandou fazer isso, e aí tem recortes do episódio dando spoiler do que iria acontecer no futuro. Esse episódio ele fala muito, né, sobre que as coisas que você faz no passado refletem no seu futuro, as coisas que nós construímos hoje, né, vamos falar aqui da política, no caso que é o episódio, a gente constrói hoje, as pessoas que a gente elege hoje vai determinar o nosso futuro até 4 anos e tal. Pode ter sido isso a mensagem do episódio? Pode ter sido, mas fraco, né? Os flashbacks talvez tinham o intuito de remeter a isso. O comportamento dele agora aqui vai refletir no futuro, vai piorar no futuro, né? Então ele bate no garoto, tem uma cena super violenta, garota de fora. Tem uma cena super violenta aqui, dele se revoltando, e até então, novamente, apesar dessa cena, né, ser super violenta, e até a Nano fala que ele exagera, né, em um certo momento, fica com o pé atrás do Paradorn, mas ainda não tem nada que a gente fale assim, nossa, como ele agiu, né? Claro que agir com violência é horrível, mas nada que a gente fale assim, nossa, ele foi condenado pelo karma por isso e tal. Ficou bem dúbio essa parte. E aí eles têm outro diálogo, né?
outro diálogo sobre escolhas, que a Nanou fala com ele. E aí ela vai aqui em sequência mostrar o futuro dele. Ele vira ministro, só que daí expõe esse vídeo trocando as urnas. Aí eu fiquei um pouco confusa, porque retomaram que foi fraudado a eleição, só que ele assumiu, né? Ele tinha assumido nessa realidade aqui que aconteceu um erro, só não tinha exposto o vídeo. E aí, por causa disso, manchou a reputação dele. Sabe, eu achei que era foi uma tempestade em copo d'água aqui, dessa questão do vídeo no futuro dele. Sabe? Nossa, ele é um mentiroso, ele não sei o quê. Porque as pessoas na época não sabiam que ele tinha assumido isso na época, né, no colégio, as pessoas de agora? Talvez, mas eu não achei grande coisa não, sabe? Pra se abordar aqui. E falar que a decisão dele não querer seguir com a fraude era errada. Eu comecei a me indagar. Por que eu fiquei confusa? Porque eu não entendi. O que era pra ele fazer então? Porque eu tive uma hora que eu perguntei, mas o que era pra ele fazer então? Não bater no garoto? Ótimo, seria uma ótima opção, né? Só tirar o garoto da eleição, realmente dizer não vou me eleger porque teve fraude. Era o caminho correto, não era? Se não foi ele que mandou trocar as urnas, eu não entendi. Aí que eu comecei a me perder nesse episódio. Eu realmente achei confuso essa parte, né? E aí, mais um elemento de garota de fora, né? Essa cena que dá uma agonia. Ele coçando, ele se coçando esse pescoço. Depois ele tirando o prego do pescoço. Ai, Que nojo. que cena, gente. Me deu agonia de verdade. De verdade. E essa cena, ela faz... Esse episódio, em geral, ele faz várias especulações, né? Especulações. Vai e volta, vem e volta, né? Ele vai pro Fantástico e volta. Não que isso não seja aceito pra gente num universo fictício. Eu acho que é aceito, mas não acho que dá força narrativa. Aí, no final, a Nanou fala pra ele, depois que ele aceita seguir com a fraude igual e não falar nada, já que nem eu entendi. Não é pra eu falar que... Não é pra eu negar as eleições e falar que teve um erro nas eleições e deixar outro assumir a culpa, que até então a gente entende que é culpa do cara, do garoto lá. Então é pra eu seguir. Porque eu sou corrupto, porque é assim que funciona a política, não entendi. Tô confusa. Aí ele segue, só que a Nanou mostra que mesmo que ele siga sob o erro dos outros, ele também comete erros. Que é o óbvio, ele pagou pra salvar o carinha lá e ela tem vídeo disso também. Aí acontece, né, antes desse aqui, porque eu não coloquei aqui obviamente, não coloco cena de violência, mas acontece que o Paradorn surta, mata a Nanou, chega o Sky do nada. Eu nem me indago mais. Vocês se indagam quando o Sky aparece? Eu não me indago mais. Aí chega o Sky, tenta salvar a Nanou, não consegue. Os dois... Eu tenho que ir. Os dois deixam o Paradorn matar. A Nanou eu entendi, porque ela tá fazendo o trabalho dela de karma, né, gente? Ela deixou porque ela morre, ela volta, ela é imortal. É o que a Nanou fez em vários episódios, é isso, deixar a pessoa matar ela, porque a gente já viu no episódio 1 que ela consegue se defender muito bem, ela tem força pra isso, né, ela tem poderes pra isso, mas ela deixou o Paradorn matar ela, só que ela não sabia que ele ia matar o Sky também. Então isso foi meio que fora dos planos dela, pelo que eu entendi nessa parte. Ele surta, mata todo mundo, do nada. Eu acho que o desenvolvimento do Paradorn, deixa eu até voltar aqui, eu acho que o desenvolvimento do Paradorn foi muito ruim nesse episódio. Muito ruim, ele escala rápido, ele não tem, a gente não consegue entender muito bem o que ele tá pensando, esse personagem, o que ele tá raciocinando, ele fica muito em silêncio, e não é a questão de negligência, igual eu falei da diretora no episódio 5, aqui, eu não sei, ele se torna uma pessoa extremamente violenta, com picos de violência, então a série tenta mostrar que ele é violento lá, ele batendo no garoto, e retoma aqui no final, por isso que eu não acho que é tão... eu falei assim, do Neita que ele surtou e matou a Nanou, mas não é tão assim do nada, né? Mas eu ainda acho que foi mal construída essa parte desse personagem. E a gente tem a Nanou e o Sky caindo, sendo jogados, descartados na água.
Aconteceu exatamente o que aconteceu com a Yuri, né? Só que a Yuri foi afogada na banheira e daí ela acabou pegando o sangue da Nano e se tornando imortal também. Aqui vai acontecer a mesma coisa com o Sky. Eu não li o roteiro, eu não sei o que vai acontecer na próxima continuação, se vai ter uma continuação, mas que com certeza o Sky vai ser imortal a partir de agora, vai ser isso. Eu tô afirmando aqui pra vocês. Não sei de nada do futuro, mas eu estou afirmando que isso vai acontecer, gente. E é assim que a gente descobriu que todas essas aparições, todos esses easter eggs, toda vez que o Sky vinha do nada e respondia do nada, era pra tornar ele imortal. Tudo isso era só pra tornar ele imortal. Uma Yuri 2.0, que eu não sei se ele vai ser vilão ou não. Teve muita gente que falou nos vídeos que ele vai ser o próximo vilão da Nano. Não sei, será? Ele não tem ar de vilão. Até porque no primeiro episódio ele foi bem piedoso. Não sei se ele tem ar de vilão. Eu acho que mais fácil é a Nano. A Nano é a vilã do que ele. Tudo isso pra terminar com o Sky. Aí temos o final do Paradorn. Aí volta pro futuro de novo. Vem e volta pro futuro. E ele preferiu ter um vídeo dele assassinando uma pessoa do que um vídeo defraudando a urna. E acho que a questão aqui, a mensagem aqui, deixando a minha interpretação, a minha opinião, é que esse episódio é sobre moralidade, basicamente. Sobre falsos moralistas, pessoas que querem ditar demais as regras, ditar muito o que é correto. São as mais podres, as maçãs mais podres da sexta. Acho que seria isso a mensagem, tá? E aí tem esse vídeo dele matando os alunos, que a Nano posta, que a Nano é imortal, ela aparece no final, atormentando ele ali. E é isso, né, gente? Parece que matar alguém não é tão impactante, não é tão moral, errado e tão preocupante pro Paradorn quanto fraudar uma eleição. Eu acho que esse seria a comparação que a série tentou trazer ali sobre a moral deles, né? Sobre o caráter do Paradorn e uma crítica política, talvez meio rasa ali, mas também deve estar pendente sobre isso. E temos um rápido final dele, né? Paradorn se desvivendo aí na série. Acho que teve muitas cenas de impacto muito rápido e com baixo desenvolvimento. Eu realmente não faria esse episódio com 36 minutos. Eu faria igual o outro, 40, 42, 45. Muito curto tempo. Por isso que talvez o desenvolvimento tenha sido ruim. E aí, gente, eu sei que vocês estavam ansiosos pra eu falar dessa cena final da Nano carregando o Sky. Ela fica bem aflita, né, nesses momentos ali com o Sky. Ela fica muito preocupada. Você vê que nem eu falei no episódio 5, eu acho que a Nano gosta de verdade do Sky. Acho que aqui entrega um pouco mais essa teoria de que ela realmente gosta muito do Sky. E ela fica realmente preocupada com ele, né? Porque ele não é imortal, ele é um humano, né? Então, ela fica realmente preocupada, leva ele embora e provavelmente ele vai voltar, a nossa Yuri. E aí ela fala, até o próximo semestre. Netflix deixou um gancho bem aberto para uma continuação. Não sei se vai rolar. As notas, a gente vai ver aqui como ficou as notas finais dessa série. Mas as notas foram um pouquinho inferiores da outra série. Teve tudo que eu falei que ia acontecer. A comparação, as críticas e tudo mais. Gente, vamos ver aqui rapidinho as avaliações. Cara, se mantém do mesmo jeito que eu tinha falado no outro vídeo pra vocês, tá? Sobre Sky 6.2 com 535 avaliações. Do Paints Calcinha 6.9 com 441 avaliações. Hater com 6.4 com 290 avaliações. Only Nano com 239 avaliações, 4.6. Realmente esse aqui não agradou muito o povo, não. Only Nano. Aí, Mentiras Corruptas 5.7. Eita, já caiu um pouquinho, 169. E o último, ele tem a nota maior até agora, só que ele tem 99 avaliações, né? Então ainda não tem um veredito sobre o último, porque falta um pouco mais de avaliação para ele ficar mais comparativo com os outros. Mas ele tá com 7.2. Até então é o favorito, por enquanto, aqui no IMDb, tá? Que o pessoal tá deixando as avaliações sobre o episódio. E aqui no Rotten, a série em geral tá com 79. Com mais de 100 avaliações. Só que você vê aqui, ó,
na opinião das pessoas, que tá bem dividido, tá vendo? Tem gente que tá 5 estrelas, tem gente que tá 1 estrela, sabe? Então, quem gostou, gostou bastante da série, e quem não gostou, odiou. E seria isso. Esse sexto eu não gostei, não. Vou ser sincera pra vocês, não gostei dele, não. Ele é muito raso. Não é que eu acho ele horrível. Não acho o episódio horrível também. Eu só acho que ele é raso, fraco, né? Fraco. Que eu acho ruim mesmo é o hater. Desculpe. Desculpe, eu não gosto desse episódio hater. O único que eu acho que cometeu erros de verdade é o hater. Esse aqui, não é que ele cometeu erros, é só que ele é fraco em narrativa. Minha câmera desfocou. Ele é fraco em narrativa, gente. É isso. É fraco. Episódio fraco, na minha opinião. Minha opinião. Daí, vocês deem a de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam? Mas é isso, gente. Vocês estão otimistas por uma possível continuação? Porque aquilo ali é caminho para uma continuação. Eu não assisto muitos vídeos, tipo assim, eu só assisto vídeos de outros criadores depois que eu faço essa análise aqui, porque pode ser que talvez, se eu assistir outra opinião, talvez eu mude, mas eu não gosto, eu gosto de dar realmente a minha percepção de eu assistindo aqui, e depois eu assisto de outros criadores também, e leio os comentários de vocês também, porque vocês têm opinião própria, né? Vocês têm, às vezes, uma visão diferente, uma interpretação diferente, e tá tudo bem, né, gente? Que nem eu disse, séries, filmes são artes e eles têm diferentes formas de interpretações das pessoas. Eu, particularmente, teve mais episódios, acho que 4 episódios que eu não gostei tanto e 2 que eu gostei mais, né? Então, assim, a conta não tá muito boa pra série, de modo geral. Não acho que entregou tanto quanto a gente talvez esperava. Não também deixei a expectativa no alto, né? Nossa, vai ser uma grande série assim, mas não entregou tanto também. Então, acho que talvez, se tiver uma segunda temporada, a nossa expectativa vai estar muito mais baixa, tá? Do que tava com essa. Chuto eu, presumo eu, né? Que o público vai estar com uma expectativa mais baixa e não sei se vai atrair tanta audiência igual atraiu no primeiro episódio, que foi a série parou ali no Brasil em top 10, gente. Sabe? É uma série que tem muita atenção aqui do Brasil. Não sei se isso vai se repetir se ter uma segunda temporada, porque a série não conseguiu se manter nos episódios adiantes no top 10, o que é já, né, um sinalzinho ali pra Netflix. Teve outras séries, né, a Netflix tem um catálogo gigante, tem muita competição, sim, gente, a gente sabe que a série tem uma grande competição ali dentro, mas o primeiro episódio ficou no top 10, significa que tem uma audiência que tem interesse nesse produto, só que as pessoas não estão curtindo tanto. É um sinal, e a gente sabe que historicamente a Netflix só investe em séries que estão tendo audiência, que é o retorno deles, né? Que é a assinatura ali, as assinaturas que mantêm essas séries vivas, né? Gente, se tiver outra temporada, eu vou assistir, gente. Se vocês falaram que se divertem com a minha resenha aqui, a gente vai fazer a resenha, a gente vai se divertir, né? Por que não? Eu sempre levo tudo pro lado mais assim, mais engraçado, mais cômico, né? Mas em questão de qualidade, é todos aqueles pontos que eu citei pra vocês. Assim, minha opinião não muda sobre as outras resenhas que eu fiz, mantenho sobre essa aqui também, mas esperava mais, né? Dessa série, é uma série que a gente gosta muito, mas também não é a maior série que a gente vai ver na nossa vida, então talvez a expectativa esteja mais baixa para a próxima temporada, se vir uma próxima temporada. Será? Será que vem aí? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. É isso, elfinhos. Gostei muito de seguir essa saga aqui com vocês, de comentar aí o nosso último vídeo de Garota de Fora. Será que é o último? Não sei, comentem aí comigo se vai ser o último vídeo de Garota de Fora. E deixem o meu like, peço aqui no final. Se inscrevam se não são inscritos. Vejam os outros vídeos, vocês não viram aí da playlist, né, de Garota de Fora. Tem completo aqui, desde o react do trailer. Então, realmente a gente tá bastante tempo com essa novela, então assistam tudo isso daí, gente. Um grandíssimo beijo pra vocês. Fui! E vou botar minha risada de novo aqui pra traumatizar vocês.